O que é que se passa na cabeça de um hacker? Como é que sistemas que a gente acha que são super seguros, de repente são invadidos? Hoje a gente vai fazer exatamente isso. Entrar na mente do hacker mais famoso do mundo, Kevin Mitnick, e mergulhar no livro dele, A Arte de Invadir, para sacar as táticas por trás dos ataques cibernéticos mais ousados da história. E olha, pode esquecer aquelas linhas de código que ninguém entende. Este livro é, na verdade, uma coleção de histórias da vida real, cheias de roubos cibernéticos, mas tão engenhosos que parecem coisa de filme de Hollywood. E a melhor parte, cada história dessas vem com uma lição muito valiosa. Com aquela perspectiva única de quem já esteve do outro lado, o Mitnick não só disseca os ataques, ele nos leva para dentro da mente dos invasores, mostrando exatamente os pontos fracos que eles exploraram para conseguir o que queriam. É praticamente uma aula de como pensar como adversário. Para a gente entender como esses ataques acontecem na prática, vamos para as luzes e para a grana alta de Las Vegas. Essa é a história de um assalto que não usou arma nem máscara. A ferramenta aqui foi outra, código e uma inteligência, assim, fora do comum. Imagina só um pequeno time de engenheiros de software, já cansados daquela história de que a casa sempre ganha. Eles decidiram virar o jogo usando o que sabiam para desafiar o sistema de um jeito que ninguém imaginava ser possível. E o alvo deles? As máquinas de videopóquer. Aquelas mesmas, programadas com algoritmos super complexos e supostamente aleatórios, feitas para garantir que o cassino sempre saia ganhando. Eles não estavam lá só para jogar. O plano era quebrar a estrutura de segurança do cassino por dentro. Através da engenharia reversa do firmware, que é basicamente desmontar o software da máquina peça por peça para entender como ele funciona, eles descobriram o segredo. Existia um padrão. Não era tão aleatório assim. De repente, eles não estavam mais jogando no escuro. Eles conseguiam prever o resultado de cada mão, transformando o azar em vitória garantida. Mas o mais curioso é o seguinte, eles não se viam como ladrões. Na cabeça deles, eles eram uma espécie de Robin Hoods digitais, lutando contra o grande irmão dos cassinos. E isso levanta uma questão bem interessante. Qual é a linha que separa o hacking do ativismo? Esse assalto ao cassino é muito mais que uma história boa de ouvir. É um caso de estudo perfeito sobre como até as organizações mais seguras podem ser vulneráveis. Agora vamos para a análise do Mitnick para entender as falhas que tornaram isso possíveis e, o mais importante, como dava para ter evitado. No centro de tudo isso estava o firmware, o cérebro da máquina de pôquer. Pensa nele como o sistema operacional que controla tudo, desde embaralhar as cartas até pagar os prêmios. E foi justamente essa peça-chave do software que se tornou o calcanhar de Aquiles do cassino. Então, qual foi o erro fatal do cassino? Como o dízimo, eles simplesmente acharam que ninguém se daria ao trabalho de tentar decifrar o código deles. Subestimaram a criatividade e a determinação dos invasores e confiaram que o sistema era complicado demais para ser quebrado. Como Mitnick aponta, essa é uma aposta que nunca se deve fazer. E essa história do cassino não é um caso isolado, não. É um exemplo de um problema muito, mas muito maior, que afeta todo mundo, de redes de governo a empresas de defesa. Em cada caso que o Mitnick apresenta, tem um fio condutor que liga todos eles, o elo mais fraco da corrente da segurança. Para se ter uma ideia, o livro detalha ataques a alguns dos alvos mais parrudos do mundo. A gente está falando da gigante de defesa Lockheed Martin, do site da Casa Branca e até da rede do Sistema de Defesa dos Estados Unidos. Não são empresas pequenas, são organizações com orçamentos de segurança milionários e, mesmo assim, foram invadidas. Mesmo com camadas e mais camadas de firewalls, criptografia e softwares de detecção, Mitnick revela uma verdade que chega a preocupar. Todas essas defesas tecnológicas podem ser dribladas por um único fator, o elemento humano. A falta de atenção ou um pingo de ingenuidade podem jogar por terra as medidas de segurança mais sofisticadas. A lição aqui é clara e direta. Só a tecnologia por si só nunca vai ser suficiente para nos manter seguros. Como Mitnick mesmo diz, o elemento humano sempre vai ser a vulnerabilidade mais explorada. Isso quer dizer que segurança não é trabalho só do pessoal de TI. É responsabilidade de todo mundo. Certo, se a tecnologia não é a solução final, então qual é? Mitnick defende uma mudança de mentalidade na nossa forma de ver a segurança. É preciso parar de ser reativo, de só agir depois que o ataque acontece, e passar a ser proativo, construindo uma verdadeira fortaleza digital que consiga aguentar ataques de todos os lados. Esta mentalidade tem nome, defesa em profundidade.
Pensa na proteção de um castelo. Não se tem só um muro, tem o fosso, a ponte levadiça, as torres de vigia, são várias camadas de defesa. Com a segurança digital é a mesmíssima coisa. São necessárias várias barreiras, porque se uma falhar, outras ainda estarão no caminho do invasor. E como são essas camadas na prática? Bom, tudo começa com o básico, como trocar todas as senhas padrão e usar uma autenticação mais forte. A partir daí, a gente vai adicionando outras camadas, como gerenciar atualizações, fazer auditorias regulares e filtrar o tráfego da rede. Cada uma dessas medidas é um tijolo a mais no muro da sua fortaleza digital. No final, o livro nos deixa com uma pergunta poderosa: quem será o elo mais fraco na sua organização? Porque no mundo onde a segurança é uma responsabilidade de todo mundo, a resposta a essa pergunta pode ser a única coisa que separa a proteção da próxima grande violação. A consciência é a nossa primeira e mais importante linha de defesa.